Ele queria que o nosso pai, a nossa mãe Eva, fosse eternos aqui nessa terra. E aí sabe o que acontece? A terra toda iria ser dele. E aí ele não ia ser consumado com fogo, sal e enxofre. Ele queria se apossar de algo que ele não moveu uma palha para fazer. Nem a terra e nem o homem. E aí sabe o que acontece? Imagine hoje pessoas morrendo de tiro ou de faca e não parasse de morrer de tiro, de faca, afogado no fogo, isso, aquilo, outro, e ele só se fartando de tudo isso, jogando o ser humano um contra o outro, isso, aquilo, outro, e ele reinando aqui, ó, absoluto. E aí, a você que é ateu, ateia, que não tinha um conhecimento do plano da salvação, que não tinha um conhecimento da origem do mal, eu tenho certeza que a partir de hoje, a tua linhagem de raciocínio vai dar uma guinada e em um futuro tão próximo, nós estaremos com nosso Pai na eternidade. Sabe por quê? Porque muitos falam por aí afora que o fogo eterno é um fogo que vai durar eternamente e as pessoas só morrendo queimadas o tempo todo. Aí me diz uma coisa, Deus demonstrou o amor dele, já começa por aí, lá em cima. Porque ele poderia ter afuminado Satanás e seus anjos lá em cima. Ele poderia. Não poderia? Poderia. Ele poderia. Só que por trás de tudo isso aí, tem uma coisa que não está bem no profundo no nosso conhecimento. Sabe o que é? O que a Bíblia tem resposta para nós. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Que Deus seria amor esse? Por que Deus iria tardar a destruição de Lúcifer? Se as pessoas iriam ficar queimando dia e noite e dia eternamente. E sendo que essa mesma terra aqui é a terra onde nós iremos habitar em um futuro tão próximo. Nós iremos passar 1000 anos com o nosso Pai na eternidade. Mas nós iremos regressar para viver aqui nessa terra. Aqui não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor e nem nada que não presta mais. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Por que Deus então não permitiu o nosso pai Adão e nossa mãe Eva concluir essa obra que Satanás queria? Para você, pastor, vem comigo, pastor. Pastor, vem comigo, que aqui dá aula mesmo, vem comigo. Gênesis, capítulo 3, verso 21 ao 22. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Após o pecado, o cordeiro, já figurando, simbolizando o nosso eterno, já foi morto um cordeiro pelo pecado dos primeiros habitantes do globo terrestre. Agora olha aqui a artimanha de Satanás. Por que Deus não interviu nisso aqui? Por que Deus não matou o Lúcifer, fulminou tudo? Porque isso aqui que fala aqui, ó, Apocalipse, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e os seus anjos. Aqui não foi uma briga, foi só simplesmente um empurrão. Fight para lá e pronto, e acabou. Porque ninguém pode com Deus, tanto é que já está decretado. Satanás e seus anjos, seus filhos, serão afuminados com fogo, sal e enxofre. E aí, o plano de Satanás não era que o nosso pai e nossa mãe Eva só comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal e perdesse a sua eternidade aqui nessa terra. Pelo contrário, deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 3, verso 22, aqui, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também
da árvore da vida e coma e viva eternamente. Imaginou? A terra toda vivendo no pecado aqui eternamente. Deus iria perder a terra, Deus iria perder Adão e Eva, iria perder tudo. E aí sabe quem foi que morreu por mim e por você aqui nessa cruz? O Cristo. E sabe quem foi que já morreu figurando lá no Jardim do Éden? O Cordeiro, que vestiu nossos pais, Adão e a nossa mãe Eva. E esse era o plano de Satanás. Não era só que os nossos pais comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A intenção dele era ser eterno aqui nessa terra. Porque ele iria ser o pai do pecado eterno. E aí já era. Aí sim, Deus não seria amor. Agora imagine, se era para o fogo eterno estar queimado todo mundo aí, como os perdidos, eternamente. Que amor seria esse de Deus? Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Lá o fogo subiu da terra ou o fogo desceu do céu com enxofre e sal? Sabe por que fala fogo eterno? Não é porque ele vai ficar queimando direto, é porque ele vem da eternidade. Ele é eterno. Eterno, fogo eterno, porque ele é eterno. E aí, você sabia disso? Que o plano de Satanás era reinar absolutamente, eternamente. Imagine, pessoas morrendo afogadas de fogo e tudo, de faca, morrendo de todo quanto é jeito por aí afora. Imagine, dia e noite sem parar, iria ser uma carnificina. Não era nem só um mortificina, uma carnificina por aí afora, em todo o globo terrestre. E ele só se fartando do mal. Imagine. Só que o pior de tudo isso é isso aqui, ó. Ele não conseguiu estragar o plano da salvação. O último investimento dele, para estragar o plano da salvação, foi esse aqui, ó. Já já nós voltamos aqui. Aqui, ó. O último investimento dele foi esse aqui, ó. Para ele estragar o plano da salvação foi esse aqui, ó. O último investimento dele. Aqui, ó. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quem conhece a Bíblia mais do que a mim e a você? Ele mesmo. Vamos lá. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a própria palavra do nosso Pai. E tudo está escrito. O que ele falou, que está escrito, que meu pai também falou. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ué, lembra que Tiago, capítulo 2, verso 19? Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Não adianta só crer, porque os demônios creem e estremecem. Tem que crer que Cristo existe, que Cristo veio aqui, morreu por nós, Cristo está em cima, já está lá em cima nos aguardando, preparando nossa morada e aceitá-lo como nosso Salvador e viver com Ele, porque aqui, ó, é um preparamento, aqui é o que, ó, um aperfeiçoamento, é um princípio nosso aqui, ó, de como nós iremos viver na eternidade, sem alimento imundo, sem prostituição, sem pecado, sem nada por aqui afora. Amém? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Está escrito mesmo, vamos lá. Ó. Continuando, só dentro da Bíblia. Vamos lá, aqui também, o nosso pai respondendo dentro da Bíblia. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Aí para os pastores que falam, né, porque dizem que o arcanjo Miguel não é Cristo, é que eu já vou linkando uma coisa com a outra, dá um spoilerzinho aqui. Tem vídeos aí no canal aí, tem uns 4 vídeos, 5 vídeos falando sobre o assunto aí, vale a pena. Até os pais deles das igrejas, João Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon, Ernest William Hinstenberg, John Gill, Johann Peter Lang, vai colocando tudo num pacote só assim, ó, todos aí, ó, afirmando que o arcanjo Miguel é Cristo, os fundadores das igrejas deles, e eles não querem aceitar. Aí sabe o que acontece? Por que Cristo aqui não repreendeu o diabão? Por que ele não repreendeu? Sem falar em outras passagens que vale a pena assistir esse vídeo. Não vou falar aqui, dar mais um spoiler aqui não, só para isso aí. Porque Judas, verso 9, a palavra do nosso Pai fala assim, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Por quê? Porque o juízo infamatório, o que é o juízo infamatório? Dá aula aí, Degrotão Prichão! O que é o juízo infamatório? O juízo final, a sentença final. E aí, iria estragar todo o plano da salvação. Sabe por quê? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Quando foi contender com o corpo de Moisés. E ele é sagaz. Ele foi fazendo investimento em cima de Josué, acusando Josué. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, aqui é quem? Olha aqui, ó, por que não repreendeu ele também? Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Vamos lá, ó. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor te repreende. O Senhor te repreende. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Diante de quem? Do anjo do Senhor. Porque aqui é a continuação. Aí, ó. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti as tuas iniquidades, a tua iniquidade. Mas, no verso 12, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E é o cumprimento. Não é esse um tiçãozão, um grandão tiradão do fogão? Porque o Senhor mesmo não repreendeu ele ali. Porque o Senhor ali era Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel. Porque quem é que tem poder de perdoar os pecados? Não é Cristo? E o que o anjo do Senhor, o que o arcanjo Miguel falou no verso 4? Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Quem tem poder de perdoar pecado? Senão um que é Deus.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desperta tu que dormes. Assiste o vidão aí, que tá top de linha. E aí, pegou? Aqui foi a última investida de Satanás para acabar o plano da salvação. E se o nosso eterno aqui, ó, sai para Satanás aqui, iria se cumprir a vontade dele lá do Jardim do Éden, que queria que os nossos pais, Adão e Eva, comessem do fruto da árvore da vida. Aí sabe o que acontece aqui? Olha aqui, ó. O que o nosso pai fez, ó? Verso 23, verso 1, verso 22, agora verso 23 aqui, ó. Gênesis capítulo 3, verso 23. Aqui, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado. Verso 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se o nosso pai Adão e nossa mãe Eva pega do fruto ali, acabou. Ia viver esse lamaçal de pecado aqui eternamente. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, continuando. Pegou, meus irmãos? Até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia? Vamos lá, ó. E as lapadas em cima de nós aí, né? Ah, deixa eu, antes eu tenho aqui para nós ver aqui, meus irmãos, mais um pouquinho de leitura aqui, acho que uns 2 livros aqui, uns 3 livros, nós vamos fechar. Mas aqui, ó, só para mim, eu lembrei de um negocinho aqui agora aqui. As lapadas por aí tá grande, lá em cima da seita do 7º dia, né? Tá grande, a lapada aí tá grande, tá grande, tá grande. Mas nenhum que morreu perseguindo a seita lá no passado, que morreu perseguindo decretadamente, que morreu, olha, perseguindo. Não é que estava perseguindo igual nosso irmão Paulo e passou a fazer parte da seita, não. Nenhum deles que morreram perseguindo foram salvos. Agora, os ex-perseguidores morreram salvos, inclusive o nosso irmão, inclusive o meu irmão Paulo. E a ataca pra cima de nós aí tá grande. A chicotada tá grande por aí afora. Tá grande. E quem tá por trás de tudo isso aí, ó, Satanás. Satanás. Vamos lá, ó. Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos lá, ó. Revelation chapter 22, no, Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão e foi fazer guerra aos restantes, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Para aí, para. Por que a seita do 7º dia é perseguida? Porque tem um testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? What is the testimony of Jesus Christ? Vamos deixar a Bíblia falar para nós? Revelation, chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him.
And he said unto me, Sit thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipse capítulo 19, verso 10, para você que não sabe, que é o testemunho de Jesus, sim ou não? Por isso nós somos perseguidos por aí afora. Engraçado, antes de nós fazer a tradução aqui, fala que os profetas e a lei foram até João Batista, e a contradição é grande. E tem até profetitos, mirinitos por aí afora, rolando no chão por aí afora. E a contradição não para de cair. Falsos profetas, falsos pastores, e por aí vai. Aí vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E me aproximei dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na tua Bíblia pode ter uma tradução diferente. E prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Voz de locutor e degrechão plichão. Para com isso, rapaz. E aí? Quem é a igreja? Qual é a igreja? Na atualidade que tem o espírito da profecia. Fala o nome dela com amor e carinho. De plichão. Ellen Gold White. Eu podia colocar aqui, né? Era uma fotona dela aqui, não era? Para me dar uma abraçadona assim na minha irmã, assim, né? Para caçar a conversa mais ainda, não era? Assim, uma fotona assim dela, não era? Bem grandona aqui para me dar um abração nela. Eu não podia fazer isso, né? Sabe qual é o ódio de vocês, falsos pastores? Porque vocês não obedecem os pais da igreja de vocês. E nós obedece a nossa irmã, os escritos da nossa irmã, porque foi inspirada pelo nosso grandioso eu sou. E detalhe, ela não ensina nós a ser desobediente ao eterno. E nós não idolatra ela, nós trata ela com amor e carinho. Quando eu ver aquela veona que ela vai estar uma anjona bonitona, lindona, dá um abração nela, carinhosão, falar assim, olha, eu não tive o prazer de te ver lá na terrona não, mas aqui ó, gatona, anjona, lindona, bonitona, Ellenzona, Gold Whiteona, profetizona do nosso eternão. Aí o diabo quando vem a gente falando assim ó, desse jeito assim, por quê? Porque os falsos profetas, os falsos pastores se ira. Não, tudo que ela manda, eles fazem. Tudo que ela manda lá, quem manda é ela. É os inscritos dela. Aí vai, quando eu vejo essas coisas, eu fico só sorrindo. Eu falo, rapaz, o diabo é moleque mesmo, viu? Imagine, quando eles veem a gente falando o nome dela com amor e carinho, assim, ó. Ellen Gold White. Aí os diabão que se ira mais ainda com os diabitos dele por aí afora. E não obedece os pais deles. Aí se ira conosco. Porque nós somos igual os filhos de Jonadab. Que os pais dele falaram assim, ó. Não planteis vinha e não habiteis em tendas. Gerações pós gerações. E eles foram fiel aos pais e imagine ao eterno. E nós somos fiel aos inscritos da nossa irmãzona Elona, Goldona, Whiteona. Para a honra e glória do nosso eterno, amém? E aí, é uma ira, por quê? Uma falsa profetisa e aceita os profetitos, mirinitos, diabitos, mirinitos. Rola por o chão, cai para lá, passa a mão nos outros, e quando pensa que não, tá os falsinhos profetinhos com as cambitinhas por alto. Dando uma de morto por aí afora, se batendo. Eita, eita.
O meu irmão Elias não sorriu dos profetão de Baal lá, por que que eu não posso dar uma sorrisada, umas gargalhadas dos falsos mirinitos, dos falsos profetão por aí afora que rola no chão? Faça assim, joga paletó, joga Bíblia, joga não sei o que, joga sapato e. É. E. Rapaz, Satanás ele é sagaz.